Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: a ordem na igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 36 a 38. O motivo da tristeza de Neemias. Leamos. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias 2:1. O copeiro do rei lhe servia a bebida, principalmente o vinho. Quando servia o rei, o copeiro tomava o primeiro gole para ter certeza de que o vinho não estava envenenado. Esse copeiro não poderia estar triste, pois estaria sujeito à morte por ordem do próprio rei. Todavia, naquele dia, Neemias estava tão triste por dentro que não conseguiu disfarçar e o rei percebeu. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. Versículo 2. Apesar de Neemias temer, ele sinceramente falou o que estava em seu coração. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estavam os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 3. Por causa da sinceridade de Neemias, a resposta do rei só poderia ser a que desejava ouvir. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 4. Não sabemos como Neemias orou naquele momento, mas imaginamos que tenha clamado em seu íntimo: ó Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Seja comigo, Senhor. No versículo 5 e 6, vemos que o rei o tinha em alta consideração e até perguntou quando ele retornaria de Jerusalém. Leamos. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Temos muito que aprender com Neemias. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Versículos 7 a 8. Ousado em relação ao propósito de Deus. Devemos, como Neemias, ser ousados em relação ao propósito de Deus. Não devemos ter medo das autoridades quando defendemos os interesses do Senhor. Após ter conseguido a permissão do rei para ir a Jerusalém, Neemias ousadamente solicitou uma série de providências para que tivesse trânsito livre até Judá e ainda a autorização do rei para obter material adequado à reedificação da cidadela do templo, dos muros da cidade e de sua própria moradia. Quando somos um com o Senhor, Ele é um conosco. Não há o que temer. Se conduzia com sabedoria. Neemias foi bem acompanhado quando empreendeu sua viagem. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Versículo 9. A oposição, contudo, também se fez presente, conforme lemos. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 10. Normalmente, quando queremos o bem dos filhos de Deus, aparece alguém que se levanta contra sua economia, contra seu plano e tenta impedir a restauração dos muros de Jerusalém. Continuando. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo.
Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículos 11 a 12. Aprendemos aqui que não devemos nos precipitar em revelar às pessoas os planos que Deus propôs em nosso coração, mas devemos viver no Espírito para saber o momento adequado de anunciá-los, a fim de não suscitar nenhuma reação negativa.